E aí, meus queridos, tudo bem? Vamos resolver mais uma questão aqui, vamos resolver a questão 5 da nossa lista. Uma questão que vai trabalhar agora com uma mesclagem, né, do gráfico de velocidade no MRU com o MRUV. Vamos lá. O gráfico abaixo representa o movimento de um móvel. Considerando as informações presentes no gráfico, é incorreto afirmar que... Vamos lá, a questão está pedindo a afirmativa incorreta. Vamos começar pela primeira. A variação da posição entre os instantes 0 e 2 segundos foi de 10 metros. Tá, para a gente analisar a variação de posição nesse gráfico, a gente tem que lembrar que quando a gente fala de velocidade, velocidade é ΔS, né, espaço, variação do espaço, pela variação do tempo. Note que se eu isolar a variação do espaço nessa equação, eu tenho o produto da velocidade vezes a variação do tempo. Lembra que quando a gente faz um produto, a gente está comparando duas grandezas, velocidade e tempo, que é basicamente o que esse gráfico está fazendo. Eu estou comparando um eixo de velocidade com um eixo de tempo, né? E uma comparação nesse gráfico nada mais é do que a área da figura embaixo desse gráfico. Note que ele pediu só de 0 a 2 segundos, então eu vou calcular a área dessa figura embaixo do gráfico. Que note, é um retângulo. Então, a área desse retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, a área aqui tem que ser 2 vezes 5, que é 10 metros. Então, a alternativa A, ela está correta, mas lembra que eu estou procurando a incorreta. Olha B. Entre os instantes 2 segundos e 4 segundos, o móvel estava em movimento uniformemente variado, desculpa. Veja, o movimento uniformemente variado, eu estou falando do movimento que possui uma aceleração constante. Se a aceleração ela é constante, vamos lembrar que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, a aceleração ela nada mais é do que a taxa com que a velocidade muda ao longo do tempo. E isso é constante para mim. Note que eu sei que é constante porque a velocidade ela está aumentando uniformemente. Ela está aumentando de forma linear. Então, se você tem um aumento ou a diminuição da velocidade de forma linear, estou falando de um movimento uniformemente variado, tá? Essa aceleração ela acaba por ser constante. Então, sim, a letra B também está correta. Olha a letra C. No instante t igual a 3 segundos, a velocidade do móvel era de 6 metros por segundo. Vamos lá, ele está perguntando, ele está afirmando, na verdade, que no instante t igual a 3, que é nessa metade aqui, a velocidade ela vai ser 6. Só que note, pela imagem parece que realmente é 6, só que não vamos confiar. Né? Nunca confie na imagem que você está olhando. Faça o cálculo. E a maneira mais fácil da gente analisar isso é calculando a aceleração. Note que eu consigo calcular a aceleração se eu considerar esse ponto aqui com esse ponto aqui. Esses dois pontos em roxo. Porque, note, num gráfico de velocidade por tempo, a inclinação desse carinha, veja que tem um ângulo aqui, ó. Tem um θ aqui. A tangente desse ângulo, a tangente de θ, ela é proporcional, ela é igual, na verdade, à nossa aceleração. Né? Que é basicamente você fazer o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é esse cateto oposto aqui? Deixa eu mover isso aqui para o outro lado. Opa. Quem é esse cateto oposto aqui? Esse cateto oposto é a variação de velocidade. Quem é esse cateto adjacente? É a variação de tempo. Então, você dividir a variação da velocidade pela variação de tempo, você tem a aceleração. Dá até para aproveitar essa equação aqui. Ó. Então, vamos lá. Vou pegar a velocidade final menos a velocidade inicial e dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Veja que eu vou pegar esses dois pontos, mas eu poderia pegar qualquer ponto em cima dessa reta ascendente. Tá? Estou pegando esses dois pontos porque eu já tenho os valores ali para poder usar. A aceleração, então, vai ser velocidade final, ó, note que é 7, menos a inicial, que é 5. Então, dividido pelo tempo. O tempo final é 4 e o inicial é 2. Quando você faz isso, note que em cima eu terei 2 e embaixo eu também terei 2.
2 sobre 2 é 1. E a unidade de medida, metros por segundo ao quadrado. O que isso significa para mim? Isso significa que a velocidade ela vai mudar 1 metro por segundo a cada 1 segundo. Então, note, de 2 para 3 se passou-se 1 segundo. Então, a velocidade ela tem que aumentar em 1. Se a velocidade era 5, ela foi para 6. Então, está correto. A letra C também está correta. A velocidade ali vai ser 6. Ah, professor, mas no gráfico eu já tinha visto que era 6. Beleza, mas não confia no gráfico. O desenho ele pode estar fora de escala, pode ter algum erro ali, talvez na forma como o gráfico foi feito. Então, não confia 100% em gráfico. Faz a conta para ter certeza, tá bom? Ó, letra D. A distância total percorrida pelo móvel entre os instantes de 0 a 4 segundos foi de 28 metros. Bom, ele quer a distância total, então eu preciso, é como a gente fez na letra A, preciso encontrar o espaço percorrido total. Deixa eu apagar aqui. Note que a gente já calculou a do retângulo, né? Falta quem? Falta esse outro pedacinho aqui, ó. E olha que legal, esse outro pedacinho ele é um trapézio, né? Vamos lembrar que a área do trapézio é a soma da base maior mais a base menor. E aí você multiplica essa soma pela altura e divide tudo por 2. Vamos lá. A base maior do meu trapézio, note que o trapézio está um pouquinho deitado, né? Então, a base maior é essa aqui, ó. Eu estou pintando de verde. Então, é 7. Então, vai ficar 7 mais a base menor, note que é 5, vezes a altura, que como, veja, tá faltando, foi de 2 até 4, né? Então, ela é 2, tudo bem? E vamos dividir isso aqui por 2. Corta esse 2 com esse 2, terei que 7 mais 5 vai ser igual a 12. 12 metros. Se eu somar agora essas duas áreas, a área 2 é 12 metros. Note que eu não vou ter 28 metros. A área total aqui, ela vai ser os 10 que eu calculei, mais os 12. Vai ser 24 metros. Então, eu acabei de encontrar a alternativa incorreta. Letra D é a nossa alternativa incorreta. Certo? Então, note que essa é uma questão tranquila, mas que a gente tem que observar, a gente tem que analisar esse tipo de gráfico, em que a gente mistura, basicamente, MRU com MRUV. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima questão.